Olá, alunos! Tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa segunda aula de matemática. Eu sou o professor Romulo Stefano e o nosso assunto é potenciação. Antes de iniciarmos o assunto desta aula, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Nós entendemos na aula passada que o conceito de potenciação é um produto de fatores iguais. Lembra disso? Nós dissemos que para realizar uma potenciação, nós devemos sempre fazer multiplicações, e os fatores desta multiplicação têm que ser iguais. Veja o exemplo. 3 elevado a 4, nós multiplicamos o 3 por ele mesmo, 4 vezes, que dá o resultado 81. Como todas as operações, temos os termos. Na adição, nós temos as parcelas, soma total. Na subtração, nós temos o minuendo, subtraindo e a diferença. Na multiplicação, nós temos os fatores, ou multiplicando, multiplicador e o produto. Na divisão, nós temos o dividendo, o divisor e o quociente. Na potência, nós temos a base, o expoente e a potência. Vamos relembrar o que cada um significa? A base é o fator que será repetido multiplicando. É o número que vai se multiplicar entre si. O expoente indica a quantidade de vezes que esta base vai ser repetida multiplicando. Lembre-se novamente, a potenciação está diretamente relacionada à multiplicação de fatores iguais. A potência, então, é o resultado da operação. Como vocês podem ver, a posição da base e a posição do expoente. Reconheça isso sempre nos seus exercícios. Nós tivemos também a oportunidade de estudar algumas particularidades que irá nos facilitar nos nossos cálculos, principalmente das expressões. Nós vimos a primeira particularidade, que foi quando o expoente é igual a zero. E aí a gente entendemos que o resultado sempre será 1. Nós vimos a segunda particularidade, quando o expoente é igual a 1. O resultado sempre será igual ao valor da base. A base igual a zero, que é a terceira particularidade, diz que o resultado sempre será zero. E a base, quando é igual a 1, o resultado sempre será 1. Aprenda isso. Isso vai lhe ajudar. É muito importante. Na aula de hoje, nós vamos avançar. Nós vamos falar sobre as propriedades da potenciação. Se liga aí. Na nossa primeira propriedade, ela diz que é o produto de potência de mesma base. Nós já entendemos que produto é o resultado da operação multiplicação, não é isso? Então, a regra para que nós temos produto de potência de mesma base, então quer dizer, eu vou ter várias potências que tem que ter a mesma base. O expoente pode ser diferente. Então, como é que eu vou fazer isso? Toda vez que eu quiser multiplicar potência de mesma base, a regra diz, conserva-se a base e soma os expoentes. Conservar é repetir. Eu repito a base. E todos os expoentes da base eu vou somando. Então eu tenho um resultado final que também vai ser uma potência. Observe o exemplo. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 2. Você observa que a base é a mesma. Isso é importante. Olha o nome da propriedade. Produto de potência, mesma base. Eu não posso aplicar esta propriedade quando nós temos potências de bases diferentes. Não é isso? Então veja aí o que ocorre. Nós repetimos a base única vez. Uma única vez nós vamos repetir a base e vamos agrupar somando os expoentes. Depois repetimos a base e botamos o resultado da soma. Neste primeiro exemplo, nós temos 2 elevado a 16. Neste caso, nós podemos deixar dessa maneira. Mas em alguns casos, a gente pode botar a maneira mais simplificada. Qual é a maneira mais simplificada? É aquela em que você vai calcular quanto é 2 elevado a 16. Sai, pegar o 2 e multiplicar 16 vezes, por exemplo. Mas isso depende da questão. Por isso nós temos que ter atenção. Se a questão está pedindo o resultado mais simplificado ou apenas para aplicar a propriedade da potência. O segundo exemplo, nós temos 5 elevado a 4. 5 elevado a 6 vezes 5 elevado a 7. Observando, nós estamos também trabalhando agora com a nomenclatura de que o vezes é um ponto, certo? Nós estamos tirando aquele x, porque nós já sabemos que as literais nós trabalhamos muito nas equações, né, as incógnitas. Então nós estamos trabalhando
o vezes apenas com um ponto. Reconheça essa operação. Então, 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 6 vezes 5 elevado a 7. Aqui a gente igualou, repetimos o 5, que é a base, e somamos expoentes. Deu 5 a 17. Então, toda vez que nós tivermos a multiplicação de potência de mesma base, nós vamos repetir a base, somar os expoentes. Fácil, né? Vamos para a nossa segunda propriedade. A nossa segunda propriedade, ela é o quociente da potência de mesma base. Lembrando que quociente, pessoal, é o resultado da divisão. Então, só posso aplicar esta propriedade se eu tiver divisão de potência de mesma base. Não é isso? Então, qual é a regra? Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Ora, na multiplicação de potência de mesma base, que é o produto, né? Nós vamos somar. Quando for divisão de potência de mesma base, nós vamos subtrair. Fica ligado. Então, veja o exemplo. 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 5. Aqui nós temos, então, repetimos a base, que é o 2, e vamos subtrair os expoentes, que é 10 menos 5. Neste caso, 10 menos 5 é 5, então vai ficar 2 elevado a 5. Se você fosse calcular essa potência, você acabaria achando o número 32. Veja o segundo exemplo. 6 elevado a 10, dividido por 6 elevado a 15. Nesse caso, nós vamos igualar, repetimos o 6, que é a base, e subtraímos 10 menos 5. É aqui, como a gente já conhecemos as operações com os números inteiros, sabemos que nós devemos subtrair e dar o sinal do maior. Neste caso, nós temos 6 elevado a menos 5. Aí você pode dizer, mas professor, um expoente negativo, como posso fazer isso? Calma, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre potência de expoente negativo. Tudo bem? Então vamos adiante. Vamos para a nossa terceira potência. Terceira propriedade, desculpa. Mas só relembrando, na segunda propriedade, fala sobre a divisão de potência de mesma base. Toda vez que eu tiver a mesma base e ela estiver dividindo, nós devemos repetir a base e subtrair o expoente. Ficou claro? Muito bem. Vamos à terceira. Na terceira propriedade, nós temos potência de potência. Você nota que, diferente da primeira e da segunda propriedade, nós falamos de mesma base. Quer dizer, nós vamos ter uma única base e nós vamos ter 2 ou mais expoentes nessa terceira propriedade. E aí a gente pergunta, como fazer? Fácil. Olha a regra. Conserva-se a base e multiplica os expoentes. Então, quando eu tiver apenas uma única base e tiver 2 ou mais expoentes, eu vou repetir essa base e vou multiplicar os expoentes. Observe o exemplo. 2 elevado a 3 elevado a 4. O 2 é a base, 3 e 4 são expoentes. Nós temos 2 expoentes. Repetimos a base, que é o 2. Multiplicamos o expoente, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Então, 2 elevado a 12. Aí está aplicada a propriedade. O próximo exemplo. Nós temos 5 elevado a 6 elevado a 10. Nesse caso, repete a base, que é o 5, multiplica os expoentes, 6 vezes 10, 5 elevado a 60. Perfeito, muito fácil. Você estuda e aprende. É importante. Nós temos 3 propriedades da potência. Então, o que é que nós vimos? A primeira propriedade que diz que o produto de potência é de mesma base. O que é que nós falamos? Nós devemos repetir a base e somar os expoentes. Na segunda propriedade, quando é a quociente potência mesma base, onde é a divisão, quando eu tenho duas potências dividindo de mesma base, nós devemos repetir a base, subtrair os expoentes. Já na terceira propriedade, nós temos uma única base, 2 ou mais expoentes. Repete a base, multiplica os expoentes. Legal? Entenderam? Importante. Então, agora é com você. O que você vai fazer? Você vai revisar o assunto estudado. Tudo, da primeira aula, da segunda, porque cada uma complementa a outra. Vocês vão assistir vídeos postados novamente, sempre que sentir dificuldades. Isso é importante, o vídeo está gravado. Qualquer coisa, você volta lá que o professor repete, quantas vezes você quiser, não é mesmo? Então, aproveite. Nós vamos, além desse vídeo, estar postando vídeos complementares, para que você possa sempre aprender cada vez mais. Isso é importante. Responda as listas de atividades, essa lista que vocês estão recebendo. Com esta aula, vocês já vão estar preparados para responder toda a primeira parte de potenciação. A segunda parte, que é referente ao Teorema de Pitágoras, será depois na nossa próxima aula. Se desafiem.
é importante você se desafiar, realizando outros exercícios referentes ao assunto. Se você tem outros livros, se você pode pegar na internet outros exercícios sobre potenciação, faça, se desafie. Veja os graus de dificuldade, veja se você consegue responder esses exercícios. É importante, porque a prática é essencial na matemática. Não se esqueça de anotar a sua dúvida. Lembre-se, a sua dúvida é muito importante para que a gente possa avançar na matemática. Não podemos deixar para trás qualquer dúvida. É preciso que você esclareça tudo, por mais simples que seja. Lembre-se, o mais importante, estamos juntos. Vamos vencer. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.